Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e você pode encontrar todas as minhas redes sociais, livros gratuitos para download e tudo mais no dricaroalves.com.br, tá bom? O livro que está no domínio suasaude.com.br e o livro da Gigi.com.br, infantil, sobre hábitos saudáveis, o que mais importa para poder melhorar a saúde, tá? Hoje, dia 5 de março de 2025, eu tenho o grande prazer de conversar com a minha colega, minha amiga, doutora Karine Petri, sobre síndrome de ativação de mastócitos. Olá, Doutora Karine, e aí, tudo bem? boa noite, tudo bom? Obrigada pelo convite, Ícaro. Uma honra estar aqui conversando com você e seus seguidores. É sempre um prazer conversar com você, Karine. Vocês sabem, todos que estão nos assistindo, né, que a doutora Karine Petri foi uma verdadeira heroína na época da pandemia. Ela não só ajudou muita gente, compartilhou conhecimento de qualidade, conhecimento tido na época, né, Karine, como teoria da conspiração e que hoje em dia a gente sabe que passou longe disso, mas ela também capacitou médicos a lidarem melhor no mundo inteiro, ajudou a capacitar, junto aos Ebalos, Luciana Cruz, o Paulo, Francisco Cardoso, tantos outros, né? E a gente tem uma dívida de gratidão com gente como você, viu, Karine? É um Ah, grande prazer e uma honra para mim poder estar contigo nessa live hoje. Então, eu queria que você se apresentasse, porque depois a live vai ficar gravada, né, para uhum. pessoas poderem assistir depois do mundo todo. Então, por favor, se apresente. Eu vou me apresentar brevemente, depois a gente já vai para o tema. Obrigado. Bom, primeiramente, muito obrigada por todos os elogios. Você também foi um colega sensacional que se colocou, né, a serviço, né, de uma obra maior, né, que é cuidar da vida, né, que esse é o nosso propósito nesse mundo, né. E eu acho que quando a gente se coloca a serviço disso, grandes oportunidades também aparecem para nós, né. Então, a gente cumpriu o nosso papel aqui, né, Ícaro? Mas meu nome é Karine Petri, então eu sou médica. Minha formação inicial é em pediatria, otorrino, medicina do sono. Tenho uma formação em medicina funcional, fiz também a medicina ortomolecular. E com todos esses conhecimentos, a gente tenta cada vez mais melhorar, né, o nosso atendimento, a nossa visão do ser humano. E foi justamente, né, por causa da pandemia que eu cheguei a esse tema, né? Essa condição que a gente vai conversar hoje. Eu tenho consultório aqui em Brasília, né, na Asa Sul, e também atuo muito também na medicina do sono, tenho um laboratório de sono e a gente estuda de fato o ser humano como um todo, com todas as suas nuances. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que para mim é assim a menina dos meus olhos, digamos, né? É o tema que eu mais me aprofundo atualmente e posso dizer que estou atendendo praticamente 90% dos casos referentes a esse problema. E foi justamente por causa da condição da Covid, né, Ícaro, que a gente começou a atender pacientes com uma doença complexa, desconhecida, mas que a gente sempre acreditou, e acho que daqui para frente a gente tem que levar isso em mente, que sempre há algo que a gente possa fazer. Se a gente não sabe exatamente um tratamento específico para aquilo, a gente pode cuidar, digamos, da célula, né? Cuidar da inflamação, tratar a inflamação, tratar as condições baseadas na sua fisiopatologia. E foi por causa disso que eu fui estudar a ativação de mastócitos, porque a própria COVID, ela é uma grande ativação dos mastócitos. E também a condição que veio depois. Então, se hoje a gente sabe que a COVID praticamente não está mais agravando como era naquela época, mesmo nos casos leves, a gente pode ter essa condição que é muito debilitante, que se chama COVID longa, que os pacientes ficam com sintomas, fadiga, esquecimento, brain fog, alergias, urticárias, problemas gastrointestinais e muitos outros, condições neurodegenerativas, doenças autoimunes.
E tudo isso tem a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, que é a síndrome de ativação de mastócitos. Gente, vocês não têm ideia do que vem por aí, porque eu estou fazendo lives com nobilíssimos colegas em várias áreas, mas o que vocês vão escutar hoje, provavelmente a maioria de vocês, incluindo profissionais de saúde, né, Karine, não tem ideia do que é, ou tem ideia do que é, mas não tem ideia da importância. Bom, Isso. eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, as minhas redes são @dr Ícaro Alves. Eu fiz ortomolecular, homeopatia, integrativa, funcional, fiz até iridologia, íris diagnose no começo da minha carreira, coisa que eu não levei tanto à frente por conta do tanto de charlatão que tem por aí no mercado fazendo, infelizmente, que acabaram denegrindo a prática. Mas a gente estuda de tudo, né? Como está na Bíblia, né, Karine? Examinai todas as coisas e retende o que é bom, né? E eu tenho 9 livros escritos, os 2 últimos eu disponibilizei gratuitamente para a humanidade, tá? É o Domine Sua Saúde, que está no dominesuasaude.com.br, gratuito para vocês baixarem, e que nesse carnaval eu terminei de revisar a segunda edição, ou seja, obrigado Deus, vai sair em breve. Maravilha, parabéns. Obrigado. Eu espero o seu livro, né, Karine? Porque você tem muito conhecimento que tem que sair por aí, viu? Mas Então, a gente já está fazendo agora uma mentoria, né, que para os médicos de domínios mastócitos, né, vai ter também uma mentoria, na verdade, um workshop para nutricionistas, que elas são muito importantes nesse processo, e o primeiro livro, né, do Brasil sobre síndrome de ativação de mastócitos também já está no forno, que já está sendo top! então já estamos escrevendo aí porque a gente precisa difundir esse conhecimento que realmente pode ajudar muita gente. Sim, e tudo isso é dentro do Hipócrates Club? Não, existe uma mentoria que chama Domínios Mastócitos, que é só para médicos, que vai falar só sobre isso. O Hipócrates Club é uma outra plataforma que eu e a doutora Luciana Cruz, que também ajudou muito na pandemia, nós criamos para tentar manter colegas unidos, né, colegas que estiveram juntos na época da pandemia, e para falar muitas vezes de assuntos que não são falados ainda, né, oficialmente em congressos, né, para falar de assuntos, reúne médicos, digamos assim, que sabem observar, né, que não dispensam a ciência da observação, porque hoje a medicina ela está muito baseada em protocolos, né, e a gente sabe que a observação do médico, do que acontece no seu consultório, de como os pacientes respondem ao tratamento, ela é fundamental. Então, a gente faz nessa plataforma esse fórum de discussão de casos, artigos, em que a gente discute livremente o pensamento médico. Você está atendendo online também ou só presencial? Atendo online, atendo pacientes de todo o Brasil, de todo mundo com essa condição que é a síndrome de ativação de mastócitos. Então, gente, anotem os contatos da Karine, sigam os conteúdos dela. Eu aprendo muito com os conteúdos dela, tá? E acho que vocês devem aprender também. Então vamos lá, Karine. O Vamos. que é síndrome de ativação de mastócitos? Deglute isso para nós, por favor. Digere. Sim. Bom, a síndrome de ativação de mastócitos, ela é uma desregulação imunológica que afeta, segundo estudos, cerca de 20% das pessoas, mas eu acredito que seja mais do que isso, porém, na literatura a gente tem esse número, que já é muita gente, né? 20% das pessoas. E o que ocorre é que o mastócito, ele é uma célula de defesa. Nós precisamos dele para nos defender de vírus, bactérias, toxinas. E ela é uma célula envolvida também nos processos de tolerância. Então, tolerância imunológica, tolerância ao ambiente, tolerância ao ar que você respira, ao alimento que você come, e também está envolvida nos processos de reparo tecidual. Então, sempre que você tem uma lesão no tecido, né, um corte, uma ruptura, alguma coisa assim, o mastócito vai lá para tentar consertar aquilo ali. E vários outros processos, incluindo até a saúde do endotélio, dos vasos sanguíneos. Esse mastócito, Ícaro, ele não está na corrente sanguínea, ele se encontra no tecido conjuntivo.
motivo pelo qual, por muitos anos, não se levou muito em consideração essa célula. Eu mesma, na faculdade, não lembro de ter ouvido falar muito nessa questão de Nem mastócitos, tá? eu, Então, a verdade. gente não consegue ver ele no sangue, ele está nos tecidos, ok? E esse mastócito, ele é a nossa primeira barreira de defesa. Quando a gente fala de defesa, né, eu gosto sempre de trazer a imagem, né, de um muro, por exemplo, a Grande Muralha da China, as muralhas que também cercavam aquelas cidades da Idade Média, né? Então, um tipo de proteção, e em cima dessa muralha tem guardas, né, guardiões. Então, o mastócito, ele é um guardião das nossas barreiras. E justamente ele está presente principalmente naquelas barreiras que fazem divisa com o mundo externo. Então, nós temos muito mastócito na pele, no trato gastrointestinal, no trato respiratório, geniturinário. Na verdade, nós temos ele em toda parte, mas nesses locais nós vamos encontrar ele em maior quantidade. E também na barreira hematoencefálica, porque essa é uma barreira muito nobre, certo? E o que esse mastócito faz lá? Ele vai ser o grande maestro da nossa resposta imunológica. Se ele perceber que está entrando algum evasor no nosso corpo, seja um vírus, um organismo, um metal pesado, tá? Uma toxina, por exemplo, de uma picada de inseto, ele vai lá e vai começar um processo inflamatório. Ele vai chamar, se for um vírus, vai chamar um linfócito, se for uma bactéria, vai chamar um neutrófilo. Ele vai reger essa grande orquestra inflamatória. E ele vai começar, quando ele for ativado, né, por um insulto externo, ele vai lançar nessa área, no tecido conjuntivo, uma série de substâncias químicas, uma reação inflamatória, que ela normalmente ela é desejada, ou seja, isso é fisiológico. Nós ainda estamos falando do que é fisiológico, certo? Porém, existem situações em que o mastócito ele fica desregulado, como se ficasse descontrolado. Então, esses processos que são fisiológicos, eles vão ter um início, um meio e um fim. Como a gente fica gripado, ou a gente tem Covid, ou alguma outra doença, vai ocorrer o processo inflamatório, que vai levar a pessoa a ter dor de garganta, tosse, dor de cabeça, mas depois de um tempo isso cessa e o mastócito entra em repouso. Na situação de síndrome de ativação de mastócitos, é como se o mastócito tivesse um botãozinho de liga e não tivesse um botão de desliga. Então, ele fica indefinidamente gerando reação inflamatória. E essa reação inflamatória, ela vai percorrer o corpo todo, tá? Então, a gente tem mastócitos em várias áreas do corpo, mas digamos que você vai ativar o mastócito da via respiratória. Essa reação inflamatória, ela vai recrutar mastócitos de outras áreas do corpo. Então, você começou um quadro com uma reação inflamatória na via respiratória, mas você pode ter sintomas no trato digestivo, você pode ter dor no corpo, você pode desenvolver fadiga e assim sucessivamente. Então, qual é a questão referente a isso, né? O mastócito, hoje se sabe que ele está envolvido em diversos processos de condições que são muito comuns na medicina, mas que esse tipo de reação não era estudada. Então, por exemplo, o mastócito está envolvido em todos os processos alérgicos, asma, rinite, urticárias. Ele está envolvido em condições referentes ao trato gastrointestinal, então, SIBO, que a gente fala tanto, né? Supercrescimento bacteriano de intestino delgado, SIFO, síndrome do intestino irritável, endometriose, condições autoimunes como Hashimoto, ok? Problemas neuropsiquiátricos, Ícaro, tá? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, condições referentes, por exemplo, à fertilidade. Então, infertilidade, abortamentos de repetição, pode ter a ver com mastócitos. Quadros cardiovasculares, que nós temos visto cada vez mais aumentar, né, os problemas cardiovasculares até em pessoas mais jovens, né? Então, infarto, taquicardia, palpitações, pressão alta em quem não tinha pressão alta,
né? Então, várias coisas elas acabam ocorrendo, vários processos acabam ocorrendo e eles têm a ver com mastócitos. Porém, não se investiga isso, não se dá nome a isso. Então, a gente poderia dizer hoje, Ícaro, que o mastócito ele é a causa raiz de uma série de problemas que nós já temos diagnóstico, já temos nome no nosso dia a dia. Até mesmo insônia, tá? Pesadelos podem ser provocados aí pelos mastócitos. Então, ele acaba entrando como uma condição precursora de quadros clínicos que nós já tratamos na nossa prática, mas nós nunca avaliamos ele. A gente acaba dando, tá com pressão alta, vai tomar um antihipertensivo. Tá com insônia, vai tomar um remédio para insônia. Tá com depressão, vai tomar um remédio para depressão. Não é que não tenha que tomar, mas você tem que tratar a causa base da doença, que é o princípio da medicina funcional que a gente pratica. E existe essa condição, né? Então, a síndrome de ativação dos mastócitos é quando nós temos, então, olha só os critérios para a gente fazer esse diagnóstico ou para qualquer médico ou pessoa pensar que pode estar tendo essa condição na sua frente. A pessoa tem que ter sintomas em ao menos 2 sistemas. Então, ok, a pessoa tem uma rinite, uma asma que nada melhora, mas ela, se você vai perguntar, ela também tem constipação, ou ela tem crises de dor abdominal, que ela não sabe por quê. Ela tem diarreia frequente, distensão abdominal, gases, aquele efeito baiacu, né? Que incha o abdômen. Tudo isso pode ser pela ativação de mastócitos. Ou ela tem urticária, mas também está tendo um quadro de ansiedade com síndrome de pânico. Ou a pessoa tem fadiga, tá? Uma fadiga muito intensa e também está tendo taquicardia. Por que está tendo taquicardia? Pessoas jovens, adolescentes que a gente tem visto, né? Então, são situações em que a pessoa vai ter sintomas em mais de um sistema do organismo. Qual que é o grande problema hoje em dia? Primeiro que é uma condição que ela é desconhecida da maior parte dos médicos, né? E eu peguei essa bandeira aí, porque eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento. Primeiro, para fazer o diagnóstico, os médicos têm que saber que isso existe, né? E como para mim isso foi um conhecimento tão transformador, eu me senti na obrigação de falar sobre isso, né? Então, assim, primeiro saber que existe, afetar 2 sistemas, né? Existe um questionário que a gente pode aplicar, que depois eu vou disponibilizar para você, Ícaro. Esse aqui está em inglês, mas eu já tenho ele traduzido. Então, quando a gente desconfia, a gente aplica o questionário, que já dá uma pontuação. E quais os outros critérios diagnósticos? O segundo critério diagnóstico, além de ter, então, comprometimento em 2 sistemas, é a gente medir nos exames de sangue os mediadores que esse mastócito libera. O que são mediadores? Bom, primeiro que o mastócito, para quem nunca viu ele, depois vale a pena olhar, né? O Ícaro pode deixar uma fotinha aqui também. O mastócito ele é uma célula redondinha, né, que aparece nas lâminas assim de anatomopatologia coradas por um azul intenso, meio roxo. E dentro dele, ele é cheio de pequenos grânulos, tá? Então, pequenos presentinhos ali cheios de substâncias inflamatórias. Então, quando ele é ativado, ele abre, né? Ele se abre e libera essas substâncias inflamatórias, que são os mediadores. E ali a gente tem diversos, os mais conhecidos: histamina, prostaglandina, heparina, Ícaro, tá? Heparina. A gente pode ter também interleucinas, citocinas, leucotrienos. Eu poderia passar aqui 1 hora falando, né? Porque são 1.200 tipos, ok? Ou mais, né? Que se sabe são 1.200. E quando eles são ativados, então, esses mastócitos, eles liberam todas essas substâncias e a pessoa vai ter o sintoma referente às substâncias que o mastócito dela está liberando. Por isso que, isso aí. Vocês deem uma olhadinha aí nos mastócitos para saber como é que eles são. Por isso que os sintomas, eles podem ser diferentes de pessoa para pessoa. O mastócito de cada pessoa, ele libera substâncias diferentes. Ele pode ter, uma pessoa pode ter mais mastócito no trato gastrointestinal, outra mais no trato respiratório. Então, por isso que fica tão difícil da gente conseguir, do médico conseguir identificar, tá?
E a outra questão, então, que a gente vai procurar esses mediadores, a gente pode dosar no sangue, na urina, nas fezes, a histamina, a gente pode dosar no sangue a triptase sérica, que é também um mediador bem específico, porém, às vezes, ele vem negativo, né? A gente pode dosar a prostaglandina D2, leucotrienos, tá? Alguns laboratórios no exterior aí a gente pode dosar a heparina também. E aí a gente vai fazer esse diagnóstico, então, baseado no quadro clínico, na presença desses mediadores e também na resposta à medicação. Então, essa é uma condição em que a gente está autorizado na vigência de sintomas, já foram descartadas outras coisas, a gente pensar que pode ser ativação de mastócitos e conversar com o nosso paciente e falar: nós vamos fazer um teste terapêutico. Se você melhorar, Sim. provavelmente é ativação de mastócitos. Porque as medicações que a gente usa para isso, Ícaro, não são, assim, na maior parte das vezes, são medicamentos ou suplementos, né, que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia, porque são medicamentos com ação antialérgica, né? Então, não são medicamentos que o paciente corre um grande risco de utilizar, certo? Porque se a gente for basear o diagnóstico só nos mediadores, nós vamos deixar muita gente passar. Primeiro porque esses exames nem sempre têm cobertura de convênio, são exames, às vezes, podem ser caros, tá? São exames que também são muito dependentes do método, né? De quem faz, quem coletou, quanto tempo ficou lá parado o exame até ser processado, entende? Então, a gente pode ter muitos falsos negativos. Então, assim como a Covid, né? Então, é a típica doença assim: você desconfiou, descartou essas outras coisas, trate o seu paciente, né? Ofereça a ele a oportunidade de melhorar, certo? A Então, clínica é soberana, né? a clínica é soberana nesses casos, ok? Até porque, assim, ó, na maior parte das vezes, serão pacientes que já terão ido a diversos outros médicos em busca de soluções, entende? Então, as principais patologias, muitas vezes, já foram descartadas, né? E essa condição, ela é uma condição que está em ascensão total. Porque nos últimos anos, então, se já esse paper aí que eu te falei, né, de 20%, é de um estudo lá da Alemanha, antes da Covid, né? E a gente sabe aí que a proteína spike, né? Não vou nem falar Covid, proteína spike, ela é um grande, grande ativador desses mastócitos. Então, muitas pessoas que não tinham esse quadro abriram esse quadro após a pandemia, tá? E continuam abrindo, né? Hoje mesmo atendi uma paciente aqui que pegou essa última cepa aqui. Que ela falou: ai, doutora, foi um resfriado e tal, mas depois de 2 Mas, dias ainda tô com sintomas, né? Então, assim, vai continuar tendo esse problema, né? Porque essa spike, né, tá no mundo aí, tá? sim, E além é, disso, não é uma doença nova, né? não, Ou seja, gente, o que a gente está tendo é mais diagnóstico e mais fatores levando a ela, tá? mais fatores Então não é levando uma a ela. coisa nova. E É, nós da faculdade, como médicos, tá? Eu fiz uma das melhores faculdades de medicina do Brasil na época, a Karine também, e tudo. A gente via isso de passagem no módulo de imunologia, né? isso. Falava da célula mastócito, mas assim, nem eu nem tu vimos essa condição, porque ela foi descrita mesmo em 2012, a síndrome de ativação, tá? Legal. E então a gente não tivemos nada sobre essa patologia em si, ok? E aí o que que acontece? Ela está em ascensão, né, por causa dos fatores epigenéticos do ambiente, né? Então, o ambiente que tem esses vírus que agora ativam muitos mastócitos, tá? O Covid, uma outra coisa que ativou muito, a dengue, tá? Então, esses pacientes que permanecem com sintomas após a dengue também é por ativação dos mastócitos, né? E nós estamos vivendo um verdadeiro bombardeio do nosso sistema imunológico. Eu digo Sim. assim, né, que o nosso sistema imunológico ele é como uma onça. E nós temos que entender que a gente não pode ficar cutucando essa onça com a vara curta, porque ela se volta contra nós.
E uma das formas que ela tem de se voltar contra nós é com a ativação de mastócitos, né? Então, assim, quais as agressões que o nosso sistema imunológico tem sofrido com alimentos que não são alimentos, né? Com estresse crônico, falta de sono, intestino permeável, próteses que se usa e que o nosso corpo não entende que aquilo é dele, né? Tatuagens, a mulherada aí achando que, né, que dá para fazer botox de 6 em 6 meses e que isso não vai dar problema nenhum, não é isso? Sei lá o nome das coisas que põe, porque eu já desisti de botar isso e, né, eu não vou colocar mais. Hoje, entendendo do que a gente está falando, Para né, não prefiro cutucar a onça, né? prefiro ter o meu sistema imunológico íntegro e tudo bem, né? Mas, enfim, eu quis dizer assim que isso só vai aumentar, Ícaro, porque as agressões ao sistema imunológico não param. E o que se sabe é que a maior parte dos quadros de ativação de mastócitos, eles não ocorrem de forma genética herdada, mas sim por alterações que vão ser provocadas depois, né, da embriogênese, né? Vão ser depois do nascimento, com essa migração que os mastócitos têm, eles são formados na medula óssea e eles vão sofrer um processo de migração para os tecidos. Então, dependendo do que está circulando no sangue, tá? Vai ocorrer ou não a presença dessas mutações. Então, olha só, eu anotei muita coisa aqui. Vamos lá. Primeiro, a minha área é muito estilo de vida, como você sabe, medicina do estilo de vida, hábitos saudáveis de vida. Eu vejo em consultório, pelo que você está falando aí, acometimento de 2 sistemas, suspeita de ter histamina e outros mediadores que vêm dos mastócitos envolvidos, mas os estudos mostram que o que mais ajuda a recuperar, manter e melhorar a saúde é o estilo de vida. Estudos até com 740 mil pessoas. Então, eu acho que a minha amostra em consultório é viciada. Por quê? A pessoa chega possivelmente com 20, 40, 50% de síndrome de ativação de mastócitos, mas como eu sou o médico pentelho que enche o saco em termos de hábitos saudáveis de vida, a pessoa passa a dormir melhor, se exercitar, comer comida de verdade, tomar água, respirar e possivelmente no pacote ela diminui a ativação de mastócitos. Razoável pensar nisso, Sabe né? por quê? Porque as pessoas acham assim, né, que o tratamento da ativação de mastócitos é só com remédio, não é? Hoje mesmo, eu estava com uma paciente aqui, talvez até ela esteja nos assistindo, e eu desenhei um verdadeiro mapa da do exoma, né? De tudo que envolve o ambiente e como isso interfere nos mastócitos. Então, uma das principais causas também de ativação dos mastócitos é o estresse crônico. Então, no momento que você trabalha o estilo de vida, certamente você consegue um alívio muito grande do estresse, né? Então, pode até ser, por exemplo, que pessoas que têm Covid, né? Que o próprio fato, né? Se é uma pessoa estressada, uma pessoa que já é inflamada, que esses mastócitos, depois da Covid, não consigam desligar, Sim, né? Mas se é uma sim. pessoa que vai focar no estilo de vida, vai focar na alimentação, vai focar em desinflamar o corpo, e certamente você utiliza, eu sei que utiliza suplementos que buscam desinflamar, e aí Sim. nesses suplementos você já tem coisas que inibem os mastócitos, com certeza, vou te falar alguns aqui, né? Quercetina, curcumina, faz parte da tua receita, né? Sim. Então, até sem saber, tu já tá cuidando dos mastócitos. Vitamina C. Vitamina C é um grande estabilizador de mastócitos. Zinco, vitamina D, ômega, Que já está certo? no pacote, né? Já tá no pacote. Aliás, quando eu vi que a gente ia falar sobre esse tema, você lembra aquele vídeo? São 2, né? Do YouTube que você disponibilizou o link que você Uhum. colocou lá sobre SAM, não foi? Sim, Então, eu assisti, eu não lembro se foi 1 ou 2. E aí lá ficou claro para mim o quê? Inflamação, estilo de vida, mas sem dúvida, como a maioria das pessoas que teve Covid e também a exposição a imunizantes, tá? Que muitos desencadeiam a produção de proteína S numa cascata desenfreada, muitos têm a própria proteína S. Esse sim. trio possivelmente é o que mais atualmente está levando a esse surto de casos de SAM, não é?
Estilo de Sim, vida, acredito que sim, inflamação e tá? ativação pela proteína S pelo vírus em si, né? É. E o que que acontece? Existe também muitos outros fatores ambientais. Vou te falar de um gatilho que quase todos os pacientes que eu investigo têm esse gatilho que se chama mofo, tá? Fungos no ambiente. Então, eu tenho Caramba. pacientes aqui que vêm achando, doutor, eu tô com Covid longa. E a gente vai ver e a pessoa está morando no meio do mofo e não sabe que o mofo é um grande ativador. E mesmo aqui em Brasília, que é uma cidade, entre aspas, né, que a gente tem muita seca e tudo, mas o nosso solo é muito, ele retém muita água, né? Então aqui também é fácil de ter mofo, tá? E numa pessoa que já tem ali uma predisposição para uma ativação de mastócito, enquanto você não trata o ambiente, enquanto você não tira o mofo do ambiente, você não consegue melhorar essa pessoa, tá? Então eu quis falar isso aqui porque é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas se você tem mofo no teto, você tem micotoxina no ar que você está respirando, né? E isso vai gerando uma cascata inflamatória, que ok, o Covid pode ajudar, mas muitas vezes essa perpetuação ela também é dada por coisas do ambiente, por alimentos também, né? Então a gente sabe também que tem pessoas que têm intolerâncias alimentares e que não respeitam isso, né? Então eu sempre digo, nosso corpo fala, a gente tem que saber ouvir o nosso corpo. Ah, eu como lá glúten, me dá um pouco de distensão abdominal, mas logo passa, né? E daí eu continuo comendo. Ah, eu tomo leite, dá uma diarreiazinha, vou no banheiro, mas depois passa. Então, assim, é aquela coisa de cutucar, né, a onça com a vara curta, até que você não consegue mais dominar a sua saúde, né? Aí vem o nome do teu livro, né? Domine a sua saúde. Então, assim, Sim, você tem que dominar essa saúde para sua doença não dominar você. sim. A maioria das pessoas, eu acho que até escuta o corpo, só que opta por ignorar os sinais em prol da conveniência, em prol da zona de conforto, em prol do que é mais fácil. E, gente, olha só, a Karine já falou de 5 fatores, Uhum. tá? Quem de vocês não tem pelo menos 2 desses aí É. tão importantes, né? O mofo, vários outros fatores ambientais, incluindo de alimentos e agressores em geral, inflamação, proteína S e o estilo de vida. E É, são fatores que, na sua grande maioria, estão sob o nosso controle, tá? sim. Mas, Karine, vamos lá. Você já falou o que causa a síndrome de ativação de mastócitos, a SAM. Você já falou de alguns exames e do questionário. Agora, como se começa a investigação da SAM? É Tá. Eu, uma escuta atenta, o isso, questionário e quais exames? Você pode repetir? Isso é um posso. protocolo básico? Sim. Eu só queria colocar mais uma coisa aqui. Por Então, nós favor. estamos falando dessa essa síndrome de ativação, ela pode ser primária, né? Que o paciente já nasce com alterações genéticas, tá? Ela pode ser secundária, em que você tem algo ali que ativou, que antes a pessoa nem sabia que tinha esses sintomas, né? E você pode ter a idiopática, em que você não consegue identificar. Mas existe, isso eu quero falar aqui, existem condições genéticas, doenças do tecido conjuntivo, que cursam com a síndrome de ativação de mastócise. Então, quais são essas condições, tá? Síndrome de Ehlers-Danlos, já viu falar? Sim. Síndrome de Hipermobilidade Ehlers-Danlos. articular, né? Isso. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição herdada geneticamente, né, em que existem 13 subtipos, apenas um deles tem hipermobilidade, mas é uma condição que cursa, então, com alterações do tecido conjuntivo, fragilidade tecidual, aquela pessoa que qualquer coisa que se bate fica roxa, né, que se machuca fácil. Essa pessoa ela pode ter também uma pele que estende mais, né? Pode ter a desautonomia, que é uma alteração do sistema nervoso autônomo, que a pessoa desmaia. Quando ela fica em pé, o coração bate mais rápido, ela fica zonza, tá? Então, é uma condição genética que cursa. Hoje se sabe que a Ehlers-Danlos, né? Tem um estudo também que 66% dos pacientes que têm Ehlers-Danlos têm ativação de mastócito. Então, ela está junto Caramba. dessa fisiopatologia. Mas eu acredito que seja mais, só não tem estudo que mostre isso ainda, né? Às vezes o estudo demora. E a própria doença, a síndrome de Marfan também, Ícaro, cursa com ativação de mastócitos, tá? Para falar de dois tipos aqui.
Então, os pacientes com Ehlers-Danlos também são pacientes com múltiplos sintomas, muitas vezes a vida inteira. Aquela criança que teve muita urticária, muita intolerância alimentar, crianças que tiveram, ou já adolescentes que tiveram desautonomia, vasovagal, né? Cursam com alterações gastrointestinais e vão ter o seu diagnóstico de Ehlers-Danlos retardado anos, tá? Então é isso que eu vejo, porque não está no radar dos médicos essas condições complexas. Então, o Ehlers-Danlos é considerado uma doença rara, mas eu e outros profissionais questionamos isso, né? Porque ela não é tão rara, ela é comum até, tá? Mas ela é chamada de uma doença rara, né? Acredito que esteja subestimado, na verdade, o número, né? Então, comecei a estudar ativação de mastose por causa da Covid, da pós-Covid, e acabei caindo nessas condições e acabo recebendo aqui pessoas que estavam sem alguém que as cuidasse, né? Porque é uma condição complexa, difícil de tratar e que tem poucos profissionais ajudando esses pacientes. E através do tratamento da ativação de mastose, a gente pode conseguir mais qualidade de vida para essas pessoas que têm múltiplos sintomas, tá? E que Mas ninguém acerta com elas, né? ninguém acerta, mas no momento que a gente começa a abrir o nosso radar, tá? Depois que você vê uma vez, aquilo você não erra nunca mais, né? Então, eu posso dizer que eu mesma, depois que eu comecei a estudar ativação de mastócitos, pacientes meus que vieram 2 anos atrás, agora eu estou fazendo diagnóstico, porque antes eu não tinha essa ferramenta, né? Então, você não consegue fazer o diagnóstico de algo que você não sabe que existe, né? Então, isso tem que estar no nosso radar. Mas, retomando aqui as perguntas, então, o diagnóstico, ele é feito, primeiro pelo quadro clínico, muito importante, nós temos que, eu digo assim, a gente tem que deixar o paciente falar. Deixar o paciente falar. Parar de cortar ele. Abre o microfone e deixa falar. Ai, doutora, mas eu tenho 20 sintomas. Não faz mal, eu quero saber dos teus 20 sintomas. Tá? O paciente tem vergonha de falar, porque no quinto sintoma, o médico normalmente já vai dizer que ele é ansioso. Isso é ansiedade, é coisa da sua cabeça. Você não pode estar sentindo tantas coisas. Olha a petulância. Isso é muito triste, Ícaro, né? Pior coisa que pode existir não é nem um médico que não tem conhecimento, é um médico que não tem empatia. É a pior coisa que pode existir, né? E cada Verdade. vez mais, infelizmente, isso tem ocorrido. Então, colocar o microfone para o paciente falar, deixar falar tudo o que ele quer, e aí, depois que ele falar tudo o que ele quer, a gente faz o questionário para ver se faltou alguma coisa. Na presença de sintomas em 2 sistemas, a gente vai procurar esses mediadores inflamatórios. Eu peço de rotina aqui, então, histamina fecal e na urina, ao menos, porque no sangue ela é muito lábil, muito difícil diagnosticar. A triptase sérica, que por mais que venha negativa, ela não exclui o diagnóstico, então é importante a gente pedir, tá? E se quiser, né, dependendo do caso, mais algum mediador, prostaglandina, mas acaba encarecendo, né? Então eu utilizo sempre a triptase e a histamina, talvez algum outro. E principalmente a resposta ao tratamento. Então a gente começa com tratamentos, né, em que primeiro de tudo, o meu primeiro tratamento, na verdade, não é dar o remédio, é dizer, perguntar e tentar ver com o paciente quais os gatilhos. É possível ter algum gatilho no teu ambiente que a gente vai precisar retirar, tá? Então, é o mofo, vamos tirar o mofo. Cheiros fortes, temos que eliminar esses cheiros. Exercício físico, apesar de ser muito bem-vindo, Ícaro, numa pessoa que está descompensada, se ela vê que ela faz o exercício e ela fica com uma fadiga fora do comum, que ela tem que ficar 3 dias para se recuperar, talvez ela seja melhor ela parar um tempo o exercício e a gente vai tratar para depois ela conseguir fazer, né? Entendi. Gatilhos, a SAM, ela tem gatilhos alimentares, então alimentos ricos em histamina, que a gente pode falar aqui, cacau, abacate, bebidas fermentadas, até mesmo o vinagre de maçã, que é super saudável, mas ele é um fermentado, ele piora a histamina. Cítricos, limão. Então, aquele shotzinho matinal que a gente indica fazer, para esses pacientes não dá, né? Carnes, por exemplo, se a comida foi feita no dia anterior, o paciente vai comer no dia seguinte, ela tem muita histamina.
né? Então, assim, tem vários gatilhos alimentares que nos ajudam a dizer, puxa, o paciente diz que quando toma vinho, por exemplo, fica com uma dor de cabeça horrível ou fica com alergia, urticária. Então, provavelmente seja também uma alteração referente à histamina. Quando fica muito tempo sem dormir, pode piorar. Calor, frio. Sabe aquele paciente que diz, ai, minhas articulações doem quando está muito frio? Isso é um E o paciente pessoal fala que é provavelmente reumatismo, né? reumatismo, E a é. história fala que é Ele reumatismo. provavelmente tem ativação de mastócito. Ou o paciente que diz, nossa, eu passo mal com calor, mas passo mal mesmo, que eu fico assim, minha cabeça fica voada, parece que eu vou desmaiar. Provavelmente é um paciente que tem os mastócitos mais ativos. Ou até mesmo com história de desmaio, fica num show, numa fila e desmaia, né? Então, esses são gatilhos importantes de investigar, né? E também, muitas vezes, gatilhos de medicamentos, né? Então, aqueles pacientes que têm muitas intolerâncias. Ah, eu tenho alergia a 10 medicamentos. Você vai dizer, ah, não é possível que ele tenha alergia. É possível sim, tá? A própria alergia à amoxicilina, existem alguns medicamentos que inibem uma enzima que degrada a histamina, tá? Então, assim, a gente tem essa enzima, assim como tem a enzima que degrada a lactase, né? Intolerância à lactose, a gente tem a enzima que degrada a histamina, que chama de aminoxidase. Algumas pessoas que têm ativação de mastócitos também têm essa enzima mais baixa, ou ela pode até ser normal, mas não dá conta de degradar tanta histamina que está formando. E aí, alguns remédios bloqueiam essa enzima, tá? Por exemplo, a amoxicilina, a hidroxicloroquina, ela pode bloquear. Um suplemento que a gente adora, mas que nesses pacientes nem sempre é bem-vindo, que é o NAC, tá? Acetilcisteína. Tem alguns pacientes que dizem, doutora, quando eu tomo acetilcisteína, me dá uma coceira na garganta, tá? Então, são coisas que a gente tem que observar. Então, o paciente que tem reação a essas medicações, a gente pode pensar também em ativação de mastócitos, né? Caramba, já aprendi tanta coisa aqui que Ave Maria. É um Bom, conhecimento muito transformador. Eu digo assim, cada dia eu aprendo, porque com cada paciente a gente aprende, cada paciente tem uma história diferente, né? E gatilhos diferentes. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é muito interessante, né? Ouvir eles e aprender com as histórias deles. E também, eu sempre digo assim, que cada paciente é um quebra-cabeças, né? Diferente, porque essa é uma condição das mais complexas que tem para tratar, no sentido de que você precisa ter ver os detalhes de cada paciente e montar um esquema terapêutico para cada um. Mas, de forma geral, o que, que a gente usa, né? Então, além de tirar as coisas do ambiente que estão desencadeando o sintoma, tá? A gente tenta bloquear um pouquinho essa histamina, porque na maior parte das vezes vai ter histamina como mediador disso tudo. Então, a gente usa um bloqueio H1 e um bloqueio H2, por exemplo, tá? Então, tá? Vou só citar aqui, gente, não é para vocês tratar sozinho isso aí, viu? Mas vou citar, tá? Então, sei lá, bilastina, ebastina, né? Podemos usar como bloqueio H1, bloqueio H2, famotidina, né? Que vai fazer o bloqueio da histamina lá no estômago. Também temos receptores de H2 também no cérebro, tá? E também, só que como esse mastócito libera 1.200 coisas, você não pode usar 1.200 coisas, então você vai usar um estabilizador do mastócito. O mastócito, ele tem uma membrana muito fininha, e eu digo assim, é como se tivesse uma bolinha de sabão aqui, daqui a pouco ela ploft, e libera e tudo, aquela né? inflamação toda. Então, tu tem que usar uma coisa para estabilizar essa membrana, para deixá-la mais rígida, digamos, né? E aí a gente pode utilizar suplementos como a quercetina, mas novamente isso tudo é individualizado, não é todo mundo que aceita, né? Até porque tem umas mutações e tal que impedem o paciente de aceitar bem esses flavonoides. Mas pode usar cromoglicato, que no Brasil a gente manda fazer, não tem pronto. Cetotifeno, que tem xarope, mas aí a gente manda fazer também, porque o xarope vem com muitas coisas, muitos recipientes que fazem o paciente reagir. O E isso é uma outra coisa. Montelucast também? O Montelukast, principalmente quando a gente tem um quadro respiratório, você vai pensar em liberação de leucotrienos, né? Então, o Montelukast eu uso muito. Hoje eu usei nessa paciente que eu falei, estava com quadro de desenvolver uma asma, sendo que nunca teve, 70 anos, né? Ele não estabiliza a membrana de mastócito? O Não muito. Montelucast?
Ele Tá, faz mais um bloqueio do leucotrieno, né? E tá. também sintoma que é muito pouco falado, né? Que se chama vulvodinha, que é a dor que a mulher pode ter, tá? Nas partes íntimas, tanto uma dor assim espontânea, até mesmo relacionada ao sexo, né? E que as mulheres têm até vergonha de falar, mas é uma condição que ela responde a bloqueio dos mastócitos e nesses casos, o Montelukast é bem útil porque libera leucotrieno lá também. E aí, e, Ótimo. e aí existem, assim, ó, uma infinidade de possibilidades terapêuticas, tá? Só que o que é uma condição trabalhosa de tratar, né? Porque tem que ter paciência do médico, tem que ter paciência do paciente, de entender que cada tratamento é uma tentativa de elevar ele para um outro patamar na saúde dele. Mas que pode ser que algum remédio não faça bem, e daí ele tem que ter o contato do médico, né? Pode ser que alguma medicação ele pode ter reagir ao próprio recipiente, as coisas que tem no remédio. Então, sempre interessante, sempre que possível, a gente manipular as medicações, né? Então, tem que ter uma parceria entre o médico, o paciente, a família e a nutricionista, que é fundamental nesse processo, tá? Porque o nosso intestino, ele é o nosso principal órgão imunológico. Então, não tem como tratar a ativação de mastócitos sem falar em alimentação, tá? Então, hoje mesmo eu falei com uma paciente sobre isso, assim, ó, eu acredito que eu não vá mais tratar pacientes que não querem passar pela nutricionista, tá? Porque tudo vai levando a uma consequência. Então, o paciente não melhora a alimentação, e aí você tem que entrar com cada vez mais remédios. Remédio, 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 efeito adverso, certo? Então, a alimentação é fundamental nesse processo de melhora e de diminuir os gatilhos. Porque nessa situação toda, né, esses gatilhos, eles vão levando a pessoa à piora de sintomas de desautonomia, tá? Desautonomia, que é essa alteração do sistema nervoso autônomo, que é o nosso piloto automático, que pode ficar totalmente desregulado devido à ativação dos mastócitos. Como no meio do tecido tem nervos, fibras nervosas também, o mastócito ele larga sua inflamação ali no tecido conjuntivo e pega essas fibras do vago, né? E aí isso vai gerando esse processo inflamatório, pode levar a desautonomia grave, Ícaro. Eu tenho pacientes que hoje estão em cadeira de rodas, estão em camas, tá? Especialmente relacionados a essas condições do tecido conjuntivo. Caramba. Então, é uma situação que a gente precisa tomar as rédeas da saúde para ajudar a pessoa a, a sair disso. E até mesmo pacientes pós-Covid, né? São pacientes que, na maior parte das vezes, não têm essa condição genética, desencadeou depois, mas é um nível de inflamação tão grande que vai levando a pessoa a ter quadros de anafilaxia. Então, muitas vezes eu recebo pacientes aqui que já estiveram na emergência para usar adrenalina 3, 4 vezes, entende? E por que que eu comecei a estudar, né? Eu vi alguém falando aqui, qual o médico que trata a ativação de mastócitos? É o médico que está estudando isso, não tem especialidade para tratar. Se você for falar, né, o certo seria os imunos, os alergistas, alguns tratam. Mas eu comecei a estudar isso porque eu tive pacientes aqui que eu disse, olha, com urticária, angioedema, eu falei, seria bom passar num alergista. E eles falavam assim para mim, doutora, Eu eu já fui em 3 já fui. alergistas. Eu já É. fui em 3 alergistas, em Goiânia, em Brasília. Daí eu falei, então teu lugar é aqui mesmo, porque se eu não sei o que é, eu vou descobrir e vou tratar você. E foi Sim, assim e que se foi. foi descoberto em 2012, descoberto não, reconhecido em 2012, é novo demais para estar no É protocolo novo demais. tradicional de pós-graduações e tudo, né? Sim, E vem cá, você usa muito Adidal? sim. Então, a Adidal é essa enzima, né, que a gente utiliza, que a gente forma, né, essa enzima, né, a deaminoxidase, e ela pode ser manipulada e aí chama Adidal. Então, a Adidal, ela ajuda a degradar esse excesso de histamina, especialmente relacionado aí à questão alimentar, né? Então, ela é uma grande aliada, sim, né? Porque a dieta baixa em histamina, que a gente pede para a nutricionista nos ajudar, ela é uma dieta, não é fácil fazer, por mais que o paciente queira, às vezes é um paciente que trabalha fora, que
tem que comer a comida do trabalho, ou vai viajar, e daí como é que vai cuidar da alimentação? Então, o ideal é fazer a dieta baixa histamina e usar a Didal naqueles momentos em que ele não vai conseguir ter o controle exatamente da alimentação. Mas tem pessoas que a gente acaba usando, né, 2 ou 3 vezes ao dia até para ajudar nesse processo aí de baixar a histamina. Então, ela é muito útil, sim. Eu tenho visto muita gente que, pasme, é, quando vê a dieta que tem que fazer, Karine, a pessoa fala, nossa, mas isso é muito difícil. Aí vai para o doutor Google, que eu É. não sou contra você pesquisar em boas fontes. Eu acho que você tem que ser o maior interessado pela sua saúde, sim, desde que pesquise em boas fontes. Aí vê lá a Didal e fala, pronto, agora eu posso comer tudo de novo e usar a Didal. Não é por É. aí, né? Isso aí é complexo, até porque assim, tem pacientes que não. É interessante ver isso. Tem alguns pacientes que respondem bem à Adidal e outros não, tá? São condições muito heterogêneas, né? Mas a questão toda da alimentação é assim, ó, da mesma forma que o paciente reage, digamos, a um creme, alguma coisa química do ambiente, muitos alimentos, eles têm coisas dentro que são químicas, coisas químicas. E sempre que tiver alguma coisa que teu corpo não reconhecer, ele vai ativar mastócito, né? E aí você não consegue parar esse mecanismo. É um mecanismo realmente, né, em que um mastócito ativa o outro e pode chegar a um ponto que você está com uma ativação tão grande que você não precisa nem de gatilho, né? O mecanismo se autorreativa, tá? Então, por isso que o tratamento, ele, apesar de ser com antialérgicos, às vezes eu recebo um paciente dizendo, eu usei já esse antialérgico, mas usou quanto tempo? Usei 10 dias. E fez as outras coisas, tirou os gatilhos? Não. Eu falei, então, é como se a gente tivesse uma bola de futebol furada em 5 pontos. Não adianta você fechar um ponto só, você tem que, né, abordar tudo ali para conseguir tirar o paciente daquela situação. E existem outras coisas que nós temos que procurar nesses pacientes, Ícaro. Então, por exemplo, pós-Covid, muito comum a gente ter reativações virais. Então, Epstein-Barr vírus, né? A gente vê a sorologia lá, um IgG de 5.000, tá? Isso é uma reativação do Epstein-Barr vírus. Lyme, que poucas pessoas falam, mas existe doença de Lyme no Brasil, tá? Ano passado eu fiz uns 5 diagnósticos, que também pode se manifestar como ativação dos mastócitos, né? Presença de fungos, a gente falou no ambiente, mas no corpo, né? Você vai olhar, você vai fazer o exame físico dessa pessoa, olha lá uma unha com fungo. Enquanto tu tiver esses invasores no teu corpo, você não consegue desativar o mecanismo. E até mesmo verminoses. H. pylori também pode ativar o mastócito. Você entende como é complexo, mas ao mesmo tempo que é Sim. complexo, é interessante e é possível melhorar. Mas nós temos que analisar todas essas, eu digo assim, é como se fosse uma cebola, tem que ir tirando as camadinhas, né, para conseguir chegar no centro e controlar esse processo. Para terminar, eu queria compartilhar contigo, acho que você vai concordar comigo, um paciente de um bom poder aquisitivo, um paciente até famoso, digamos assim, chegou para mim com Parkinson. E um cara que tem 50 e poucos anos. E assim, quando ele usa levodopa, ele piora. Isso me fez pensar o seguinte: o problema não é dopamina em si, é algo que está prejudicando o acoplamento da dopamina ou a sua função. Aí pedi exames ampliados, do tipo assim, vamos atirar para onde venha. E o que que apareceu? Citomegalovírus e Epstein-Barr IgG Olha altíssimos. só que interessante. Aí Ah, eu fui olhar e joguei na internet, tem um artigo que está colocando isso, tá? A reativação desses vírus em associação com mais neurodegenerações em geral, dependendo da área afetada, passando pela ativação de mastócitos. sim, Olha que coisa interessante. sensacional. Na verdade, assim, no momento que você começa a abrir seu leque, você vai ver que os mastócitos eles estão envolvidos em diversas condições que a gente não imaginava, né? Então, e por isso que é importante, assim, a gente as pessoas não entendem assim que uma alergia, uma urticária, uma rinite, não é só uma rinite.
É um sinal que teu corpo está dizendo que ele está inflamado. E você tem que buscar as causas dessa inflamação. Porque o que era uma urticária, uma rinite lá na criança, na vida adulta pode se manifestar como uma neurodegeneração, por causa dessa ativação desses mastócitos. E os mastócitos ativados, eles quebram a barreira intestinal, e a gente sabe dessa ligação intestino-cérebro, e Quebra quebram a lá e aqui, barreira né? Quebra quebram lá a e aqui. barreira hematoencefálica e geram uma ativação da glia, né? Que gera, então, ali todo um processo que vai lesar neurônios, né? E gerar, então, quadros de neurodegeneração. Então, tá tudo interligado, né? Então, Sim. a grande palavra de ordem é assim, é desinflame, né? E para desinflamar, a gente tem que entender que esses mastócitos fazem parte desse processo. Algumas pessoas terão só sinais de ativação, né? Então, ali, uma urticária ali, uma rinite, às vezes uma doença de pele, uma descamação, queda de cabelo também pode ser sinais de ativação de mastócitos, e outras vão ter essa síndrome, né? Muito intensa, com vários sintomas, né? E que se você não trata, a coisa vai evoluindo, né? E pode levar você a ter problemas sérios de saúde. Então, é isso aí, digamos, para finalizar, né? A minha mensagem é assim: a gente precisa ouvir nossos pacientes, a gente precisa acreditar nos nossos pacientes, né? E a gente precisa, quando tem um paciente na frente da gente, ver ele como um todo. Se ele vem com uma queixa para nós, a gente precisa perguntar: tá bem, você tá com queixa no nariz, mas como é que tá o teu intestino? Como é que tá a tua pele? Como é que tá teu sono? Sem fazer isso, sem ver o todo, a gente nunca vai enxergar a ativação de mastócitos, nunca vai tratar de fato a causa raiz do problema. E quando a gente vê o paciente abre aí uma doença autoimune, um quadro neurodegenerativo, ou tem um processo aí de anafilaxia. Então, eu acho que é muito importante cada vez mais a gente aprender, como eu digo, a dominar os nossos mastócitos, né? As pessoas podem entender disso, estudar sobre isso, e principalmente os médicos e os profissionais de saúde, porque tenho certeza que todo médico pega no seu consultório ao menos um paciente ou dois com essas Sim. condições aí por semana. Bom, eu sugeriria que todo mundo dominasse a saúde, como melhorando seus hábitos de vida, porque aí a gente vai pegar vários dos fatores que hiperativam os mastócitos. Lembrando, Sim. gente, que os mastócitos têm que ativar toda vez que vem uma suposta agressão, porque eles é que vão triar o que é agressão mesmo, o que deve ser tolerado. Né, Karine? A gente está Sim, falando aqui da disfunção deles, sim, levando à hiperativação, né? exatamente. Está falando da disfunção. Ele é importante, mas o problema é quando ele é ativado em excesso, né? E hoje Sim. nós vivemos num mundo em que, além de tudo, além dessas várias agressões químicas, né, a gente tem também um excesso de atividade. Então, nós não respeitamos o nosso corpo. Nós dormimos mais tarde, acordamos mais cedo, temos uma privação de sono, vivemos nesse modo acelerado. E esse modo acelerado, ele não dá espaço para o sistema parasimpático agir. O simpático ativa o mastócito, o parasimpático desativa. E existe um desequilíbrio muito grande para Desautonomia, o que lado você do falou, né? sistema nervoso simpático, né? Então, o sistema, nós aprendemos errado, Ícaro. A gente aprende na medicina assim, ó, sistema neurológico tá aqui, imunológico tá aqui, endócrino tá aqui. Na verdade, é tudo junto. É um eixo neuroimunoendócrino, né? Então, se você mexeu no eixo imunológico, você vai mexer na parte hormonal, e se você mexer na parte neurológica, então o estresse, ele bagunça isso aí tudo. Então, mastócito anda em conjunto com o nervo. Por isso que o próprio estresse, e não é à toa que traumas emocionais e também traumas físicos podem desencadear a ativação de mastócitos. Karine, que aula! Uma das melhores lives que eu já fiz esse ano. Eu não esperava nada diferente de uma pessoa que, acima de tudo, é um bom ser humano, tá? E você sabe que a gente já esteve em outras empreitadas juntos, sabemos, né, um do outro. Você é um excelente ser humano, em primeiro lugar. E é muito estudiosa, então essa médica maravilhosa. Aprendi muito hoje. Com certeza vou ler seu livro e fazer o seu curso, tá? Eu quero aprender com você. E, enfim,
Por favor, dê a sua mensagem final, onde o pessoal te encontra, sabe? Porque eu tenho certeza que essa live, daqui para a timeline de existência de décadas, ainda vai ajudar a salvar a vida de muitas pessoas. Obrigado, Karine. Isso Encerre mesmo. aí, por favor. Obrigada a você. Não, eu acho que assim, ó, o principal de tudo é que a gente precisa manter a nossa saúde. É mais fácil a gente manter a saúde do que depois resgatar, né, quando a gente já está com uma doença. Então, claro que a gente está falando aqui tanto de condições que são adquiridas, quanto pessoas que nascem com uma genética desfavorável para essa ativação de mastócitos. Mas em ambos os casos, os gatilhos ambientais aumentam muito os sintomas e pioram o prognóstico. Então, o estilo de vida sempre vai ser o carro-chefe em qualquer doença, tá? Tão importante ou mais importante do que uma medicação. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, a gente precisa sempre fazer o básico: alimentação, atividade física, sono, controle do estresse. Também quero deixar esse recado para vocês, que não desistam da sua saúde, né? Se forem a profissionais que não levarem em conta as suas queixas, que falarem que você está ansioso, né? Que isso aí não pode existir. Não desistam, tem gente pronta para ouvir vocês, tá? E o que eu vejo aqui são, né, pessoas lutadoras, vencedoras e pessoas que advogam por sua saúde, ok? Então, não entreguem a sua saúde na mão de pessoas despreparadas e principalmente de pessoas sem empatia, tá? Continue em frente e que vai ter sempre uma porta aberta e um médico preparado esperando vocês para cuidar e ajudar vocês a ter mais qualidade de vida. E vou dar um último recado que geralmente eu não dou em live, porque eu também atendo, sabe, gente do mundo inteiro e tudo. Se você está aí com um médico bom, um nutricionista bom e mesmo assim com bons hábitos de vida, o negócio não está evoluindo, marca com a Karine. Vou contar um segredo. Tem vários pacientes que eu encaminho para ela quando eu empaquei no consultório. Tenha a humildade de falar para vocês mesmo, sabe? O que eu quero é o bem-estar do paciente, não é o meu ego. E eu sei que a Karine pensa da mesma forma. Então, fiquem de olho no trabalho dela. E se você tem um caso que está meio desafiador, marca com ela que vai valer a pena. Karine, um beijo, fica com Deus e Beijo. até a próxima live, viu? Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.